Fala pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal. Pessoal, estou com esse bot que trabalha com 3 estratégias, tá? Eu vou estar passando para vocês aqui as estratégias que esse bot utiliza para bater as metas. Eu vou deixar também um link desse bot para você baixar gratuitamente, tá? Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Você vai encontrar o link onde você vai ter acesso a esse bot, né? O arquivo do bot. E você vai utilizar esse arquivo na sua Binary Bot, dentro da Derive. E caso você ainda não tenha sua conta na corretora, vou deixar o link aí abaixo para você criar sua conta e utilizar as estratégias que eu compartilho aqui no canal, todas as estratégias gratuitas. Então pessoal, vamos ver como que funciona a estratégia desse bot. O bot ele trabalha na estratégia superior ao dígito 1, certo? E a primeira estratégia que esse bot vai utilizar é a estratégia de Soros, tá? Após a primeira vitória, o bot ele faz 3 entradas de Soros e volta para a stake inicial. Como foi o caso aqui, ó, o bot ele começou comprando 0,36, lucrou 7 centavos e aí ele utilizou o lucro para somar na próxima entrada. Então, ao invés de entrar com 0,36, ele já entrou com a mão de Soros, que foi o valor de 0,43. E aí ele repete essa estratégia por 3 vezes, tá? Então ele chegou aqui num valor de 0,61, depois da vitória, né? Depois da terceira mão de Soros tendo vitória, ele volta para a stake inicial de 0,36. E esse processo ele se repete, sendo que se tiver vitórias consecutivas, ele vai estar fazendo esse mesmo processo. Ele entra com a stake inicial, no caso aqui está configurado 0,36. Após a vitória, ele faz 3 entradas de Soros, que é somar o lucro anterior na próxima stake. Após isso, né, após a terceira entrada, tendo vitória, ele volta a entrar com stake inicial de 0,36, que é o valor que eu configurei aqui no bot, tá? Mas você pode configurar o valor de stake que você quiser. Isso vai depender muito do tamanho da sua banca e do quanto que você está disposto a arriscar durante a operação. E o que eu sempre recomendo é que vocês utilizem primeiro o bot na sua conta virtual. Eu estou aqui utilizando conta virtual, tá? Fiz alguns testes. Eu recomendo que vocês utilizem, né, o bot para você verificar como que funciona a estratégia e se a sua banca ela vai suportar aquela média de loss, porque normalmente quando você coloca um bot para rodar na conta virtual e você deixa, por exemplo, por uns 10 minutos, você vai começar a perceber que ele vai ter uma média de loss que ele vai estar pegando, tá? Então, diante disso, você pode decidir se vai arriscar esse valor de loss, tá? Com esse bot na sua conta real ou não. Então, como eu falei, o bot ele tem essa primeira estratégia, que é a estratégia onde ele vai entrar com 3 mãos de Soros após a vitória, tá? A segunda estratégia, pessoal, é que após o loss, enquanto o bot ele estiver fazendo as operações, que ele pegar o loss, ele vai parcelar em 2 vezes esse valor do loss. Vamos verificar aqui um pouco acima. O bot ele começou a pegar aqui alguns loss, tá? Por exemplo, essa entrada aqui, ó, o bot ele pegou 0,36, foi a entrada inicial. Ele vinha de uma sequência de vitórias, né? Fez as 3 entradas de Soros, voltou para a stake inicial 0,36 e daí ele fez 3 entradas de Soros. Porém, na terceira entrada ele pegou um loss e aqui ele parcelou em 2 vezes. Esse loss, pessoal, ele não vai estar comprando superior ao dígito 1, ele vai estar comprando inferior ao dígito 7. E nesse inferior ao dígito 7, ele vai estar buscando aí a recuperação da stake que ele perdeu, tá? Anteriormente. Nesse caso, ele perdeu 0,61. E as 2 entradas de Soros recuperaram, né? Deram de lucro 98 centavos, ou seja, ele ficou aí com um valor de 0,37 de lucro. E como que funciona aqui, pessoal, a questão dos payouts? Eu vou estar mostrando para vocês também, tanto o payout como também a questão da configuração do robô. Essa é a segunda estratégia do robô, tá? Ele vai estar buscando aí o martingale parcelado, comprando inferior ao dígito 7. E a terceira estratégia desse bot, pessoal, é o loss virtual. O bot ele vai estar comprando sempre que houver um loss virtual. Então, ele vai estar comprando superior ao dígito 1, tá? Quando você der play no bot, ele vai começar a fazer a leitura, tá? Deixa eu mostrar logo aqui para vocês. Por exemplo, ele começa aqui, ó, a leitura e se sair o dígito 1, ele vai e faz entrada. Você pode ver, tá saindo aqui os dígitos mais rápidos, porque o bot ele está operando na modalidade 100 de 1 segundo. E aqui ele pegou o loss, ele entra comprando inferior ao dígito 7, tá? Ele fez 2 entradas, vou parar o bot aqui. Só para demonstrar para vocês como que funciona a dinâmica do bot. E como fica a questão dos payouts, tá? Quer dizer, a questão do retorno de cada stake.
Vamos lá. Você tem aqui a modalidade que o bot trabalha, né? Over, comprando superior. Volatilidade do bot é de 100 de 1 segundo. Então, essa modalidade, pessoal, superior ao dígito 1, o retorno é de uma média de 20%, tá? Então, com stakes menores, 19,4%. Caso você entre com stake maior, você tem aí, por exemplo, uma banca onde você consegue arriscar mais, você pode chegar até 23%, tá? Então, vou voltar aqui à stake inicial, tá? Que é a configuração do bot, 0,36. Ele vai estar ganhando aí 7 centavos por operação, 19,4%. Comprando inferior a 7, que é os martingales, tá? Que é quando ocorre o loss, o bot ele vai mudar a estratégia. Comprando inferior a 7, ele vai ter um lucro de 36%, tá? Isso no stake de 0,36. Caso você tenha aí, como eu falei, uma banca maior, você queira fazer entradas com stake maiores, você vai ter aí um retorno de 40%. É um excelente retorno, tá? Para trabalhar com essa modalidade superior ao dígito 1, porque durante o martingale você pode estar buscando aí 40%, né, 35%, 40% sobre a sua stake, então você não vai estar fazendo martingale muito alto. Então vamos ver aqui na prática mais uma vez, eu vou limpar aqui o histórico e vamos lá. Como eu falei, o bot ele trabalha com essas três funções. Loss virtual, ele também tem o parcelamento, tá, no martingale, e tem os soros, tá, 3 mãos de soros que ele faz sempre que houver uma vitória, certo? Dessa forma você vai poder bater sua meta muito mais rápido. Então vamos lá, como eu falei, o bot ele vai esperar um loss virtual para fazer a entrada, e aqui ele vai utilizando já após o primeiro win, ele vai estar utilizando 3 mãos de soros, tá? Soros, para quem não sabe, o bot ele vai estar usando o lucro anterior que ele fez e somando na próxima entrada. Após a terceira mão de soros, ele retorna para a stake inicial, que é 0,36, tá, pessoal? Eu vou deixar o link desse bot aqui abaixo do vídeo para que você tenha acesso gratuitamente. Ó, aqui ele pegou um loss, ele já está fazendo a recuperação inferior ao dígito 7, certo? Aqui, como eu falei, parcelado, tá? E caso ele perca, nesse caso aqui ele perdeu, ele vai estar fazendo, continua a mesma estratégia, tá? Ele busca inferior ao dígito 7 e recuperar o que ele perdeu. Nesse caso, ele recuperou, vai voltar para a stake inicial 0,36, tá? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse bot ajude você aí a bater suas metas diárias na Derive. Nos vemos nos próximos vídeos.